Uma recepção cheia de pompa. Em um dos hotéis mais elegantes da cidade. Mas luxo e conforto são meros detalhes. Logo de cara, Álvaro Garneiro percebe que o grande diferencial do Hotel Pera Palace é outro. O lugar parece uma máquina capaz de viajar no tempo. É uma jornada rumo ao fim do século XIX e início do século XX. Naquela época, esse era o maior hotel de Istambul, na Turquia. Frequentado por príncipes, presidentes e grandes celebridades, como a atriz sueca Greta Garbo e o diretor de cinema Alfred Hitchcock. Além do mestre do suspense, o hotel também contava sempre com uma presença ilustre, a escritora inglesa apelidada como a Dama do Mistério. Esse aqui era o hotel preferido da Agatha Christie. Agatha Christie visitou Istambul diversas vezes a partir de 1928. Ela acompanhava o marido, um arqueólogo, em viagens a trabalho. Istambul era o ponto final do Expresso do Oriente, famoso trem de longa distância inaugurado em 1883 para ligar a Inglaterra aos demais países da Europa. O Pera Palace foi inaugurado 9 anos depois, em 1892, justamente para receber os passageiros do Expresso do Oriente. Quase sempre gente com bastante dinheiro. Num dos salões do hotel, o Álvaro encontra uma relíquia. É uma liteira, espécie de carruagem manual que os funcionários usavam para buscar os hóspedes na estação ou levá-los de volta para embarcar. Eles eram carregados aqui até o hotel. Então você vinha sentadinho ali, olha como é que era. Numa das visitas ao Pera Palace, Agatha Christie escreveu um dos maiores sucessos da carreira dela. Assassinato no Expresso do Oriente, que vendeu milhões de cópias em todo o mundo. This is no ordinary train. O livro, um clássico da literatura publicado nos anos 30, ganhou versão no cinema na década de 70. Ele conta a história de um detetive que investiga um crime brutal a bordo do Expresso do Oriente e tenta identificar o assassino antes que ele volte a atacar. O Expresso do Oriente fez a última viagem 7 anos atrás. Não resistiu à concorrência dos modernos trens de alta velocidade, mas ele deve voltar às telas do cinema. Até o final deste ano, o romance policial de Agatha Christie vai ganhar uma nova versão cinematográfica e vai contar com um elenco de peso. And who are you? Agatha Christie morreu há 41 anos, mas até hoje o Pera Palace preserva o quarto em que ela se hospedou. O aposento de número 411 virou uma espécie de museu em homenagem à escritora que mais vendeu livros em toda a história. Foram mais de 4 bilhões de exemplares. Alguns livros autografados de Agatha Christie são destaque numa estante do térreo, que também abriga as obras de outros autores que passaram por ali. É um móvel de madrepérola de madeira maravilhoso. O principal restaurante do hotel se chama Agatha, em homenagem à escritora. E num dos bares é servido o famoso chá da tarde, tradição inglesa que ela apreciava muito. O Álvaro chegou bem na hora do chá, mas primeiro uns docinhos para abrir o apetite. O bolezinho de prata, como ele é servido. Ele tem uma capinha aqui que vai com o mesmo estofado das cadeiras, das cortinas. Agora o nosso viajante vai conhecer um pouco mais da história do hotel. Ele foi o primeiro prédio a receber energia elétrica depois dos palácios do governo.
é que um sultão, como eram chamados os antigos governantes turcos, passou por ali. E ficou encantado com este elevador, o segundo fabricado no mundo. Na época, ele era a grande novidade na Turquia. Esse elevador, quando ele foi instalado, ele veio com um gerador especial. Aí o sultão, naquela época, veio até aqui, por causa do elevador, falou, vou colocar eletricidade nesse prédio. E assim que começou. Ele é todo de madeira e ferro. Isso, hoje em dia, é praticamente impossível achar. E quando você faz o check-in nesse hotel, você é acompanhado para o seu quarto nesse elevador histórico. Depois, você usa os outros elevadores. O Álvaro, claro, quer experimentar essa relíquia. E o elevador é espetacular. Tem alguém para operar ele, um banquinho aqui para você sentar e você vai apreciando. Ele é suave, devagar, ele vai passando os andares. E todo andar você tem essa porta maravilhosa que ele abre e fecha para vocês. Numa restauração concluída em 2010, muitos toques modernos foram acrescentados ao hotel, que se harmonizam com a decoração tradicional do século XIX. O mármore está presente em pisos e paredes. E a cobertura do hall central do térreo conta com 6 cúpulas de vidro turquesa, que podem ser vistas dos andares superiores pelo vão central do prédio. A decoração mistura tendências do Ocidente e do Oriente, já que Istambul é a única cidade do mundo que fica ao mesmo tempo na Europa e na Ásia. Essa sala aqui é de uma elegância extraordinária. Você começa com essa madeira antiga, com esse lustre pendurado do século XIX, essa biblioteca, o piano aqui de cauda. Este é o chamado Bar do Oriente. Era um dos pontos de encontro preferidos de outro autor famoso, o americano Ernest Hemingway. Aliás, ele escreveu um conto que se passa em parte no Pera Palace, chamado As Neves do Kilimanjaro. Obra que também deu origem a um filme famoso na década de 50. Harry. Darling. Outro ponto importante do prédio de 6 andares é a suíte 101, que há quase 4 décadas virou um museu. Este era o quarto preferido de Mustafa Atatürk, considerado o pai dos turcos. Ele foi um dos líderes da Guerra da Independência Turca e fundador da República em 1923. Antes da Revolução, ele ficava nesse hotel. E ele se hospedou depois também, bastante tempo, nesse quarto. Esse era o quarto dele. Então tem pertences dele por todos os lados, as últimas roupas que ele usou, os livros. Os quartos comuns disponíveis para os hóspedes são luxuosos e espaçosos. Tem varanda com vista para o bairro histórico de Pera, que dá nome ao prédio, ou para o canal que dá acesso ao mar. Para quem deseja passar uns dias nesse cenário que mistura modernidade e história, a diária sai a partir de R$400. Quem se hospeda ali garante que o clima do prédio é mesmo inspirador. Dizem que qualquer um com boa imaginação tem vontade de escrever histórias nesse lugar. Antes de se despedir, o Álvaro tem uma surpresa musical. E o que mais me impressiona agora é o nosso amigo ali, pianista aqui do hotel, tocando Garota de Ipanema. Música brasileira num prédio que é símbolo da paisagem urbana de Istambul e que é hoje considerado um patrimônio cultural turco. Uma adolescente e uma coelha de pelúcia viraram estrelas mundiais depois de se apresentarem em show de talentos. A menina é praticante de uma arte